meu povo, está no ar o meu, o seu, o nosso pod. Galera, queria agradecer vocês pelos comentários do episódio da semana passada. A Jéssica é uma linda, uma querida, adorou participar aqui com a gente, ela comentou depois e vocês também adoraram a presença dela aqui. Mas vamos para a convidada dessa noite, mas antes de falar dela, vamos falar dos nossos patrocinadores. Nós estamos também com os nossos amigos do Senhor Cortez, um restaurante Tex-Mex. Gente, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por comida mexicana e toda semana pra mim tem que ter um dia de burrito. Normalmente eu peço de quinta, mas agora com o pod vai ser na quarta-feira para poder assistir comendo, né, gente? Então, acesse aqui o QR Code que vai ter o menu completo deles. Eles têm taco, queijadilhas, tem burrito, tem vários molhos maravilhosos. O guacamole dele, gente, é sensacional. E tem um burrito de vegetariano. Nossa, é uma delícia, gente. Então, corre aqui no QR Code e peça já o seu. Estou falando delas, as meninas do estúdio Paula Borges. Lá vocês encontram progressiva, hidratação, botox capilar, cortes, coloração, spa detox, escova, manicure e pedicure, alongamentos de unha, depilação, sobrancelha, extensão de cílios e muito mais. Corre aqui no QR Code que está passando para vocês para agendar o seu horário. A galera do GT Treinamentos para Habilitados também está conosco. Se você, como eu, tirou a habilitação, mas tem medo de dirigir, chama agora aqui no QR Code e agende sua aula. Eles vão até a sua casa, andam com o seu carro ou com o próprio carro da escola para te ensinar a perder o seu medo. Então bora, gente, que a convidada de hoje é babado. Vocês não têm noção. Influenciadora, apresentadora, mãe dos Fonzarellis Kids, sabem, né, gente? Daniel, JP e Manu. É isso, canal com mais de 130 milhões de visualizações gerenciados por ela, meu bem. E ganhadora de prêmio, é ela, Joyce Fonzarelli. Oi! Muito bom, amiga. A gente se fala, mas não se fala tanto, né? Verdade. A gente se fala assim, ai, amiga, fala, fica lá meia hora falando, daqui a pouco sobe, não fala mais nada, daqui a pouco volta, então, como se nada tivesse acontecido, né? Isso que é amizade boa. É aquela amizade que você não, ó, dali, ó, socorre, vem, bora, tchau. Isso que é amizade boa. É isso, né? Eu falei pra uma amiga, falei, ai, a Joyce vai, eu vou entrevistar a Joyce. Mas que Joyce? A Joyce Fonzarelli. Ah, dos Fonzarelli? Ué, dos Fonzarelli. A amiga me fala, como que é ter o peso, assim, de carregar um sobrenome conhecido de norte a sul? Me conta. Ó, no começo, foi difícil eu mudar o nome, né? Você é Rodrigues, né? É, Rodrigues. Só que o povo não conseguia me achar depois que eu fui casada. Então, os parentes do Fon, amigos, ai, sua esposa, ela tem redes, não sei lá o quê. E eu, gente, tenho. Aí eu resolvi trocar, colocar Joyce Fonzarelli. Acabou. Aí eu falei, nossa, era só o seu nome trocar? É isso, né? A gente meio que perde a identidade. Perde. Até hoje eu sou conhecida como Beth do Fabrício. Eu não tenho nome, eu não tenho sobrenome, eu não tenho profissão, eu não tenho nada. É Beth do Fabrício. Mas é assim mesmo. Mas hoje é uma honra pra mim, porque eu falo que o Fon me conta que, através do nome dele, tem uma grande promessa. E eu acredito nisso, né? Creio tudo. Então, carregar o nome dele, eu falo, ixi, tô carregando a promessa junto. É uma grande honra, né? É uma grande honra. E conta pra mim, como que começou essa sua vida de influência? Foi aos poucos ou foi algo planejado já? Não, vai ser incrível o que eu vou falar aqui. Vai ficar parecendo que eu estou... É porque é dia dos namorados ali, que eu tô querendo... Mas quem me transformou foi o Fon. É? Porque ele não quis me ver parada. Eu achei que assim, ó, porque ele é o cantor, ele é o Ele produtor, toca, ele né? toca mais de 20 anos de ministério. Então eu ia ser o quê? A esposa, a troféu, bonitinha. Lá foi a iludida. Aí, primeira coisa que ele fez foi me colocar pra pregar numa live deles. Eu nem sabia. Eu brinco assim, eu vim da Batista. Você ia perguntar, você se batizou Eu depois me que vocês batizei conheceram? na Assembleia antes de conhecer ele. Aham. E fui pra Batista. A Batista é uma igreja totalmente diferente da Assembleia. Sim. E voltei pra Assembleia. E aí, tipo... Voltei de... vou lá, seguir meu Sim. marido. Amém, glória a Deus. Quando ele me botou pra pregar, eu falei, Senhor, como que eu vou fazer isso, pai? E aí, não que eu falei, meu Deus, gente, eu nem leio a Bíblia, porque passa lá no telão. Eu não preciso ler.
Aí eu fui, preguei. Eu achei incrível, porque o pessoal da minha faculdade entrou. Meu Que legal. cabeleireiro entrou. E aí foi. Aí dali ele falou: você tem alguma coisa com comunicação. Aí eu, comunicação. Tá bom, então. E aí ele começou a me impulsionar. Aí, não, você vai ser, ver o que você vai fazer. Aí ele me fez gravar comercial. Que legal. Olha, ele foi incentivando. Foi me incentivando até ele falar, tá vendo? Essa é a sua área. E daí eu comecei. E realmente deu super certo, né? Porque você fala muito bem. Eu já vi você falando de passagens bíblicas e você Sim. conta de um jeito que você prende as pessoas. Ai, Eu acho, obrigada. mas é verdade. E isso é muito difícil, porque a gente vê pastores até pregando, não te prende, você fica meio assim, quase Dá um dormindo no sono. culto, entendeu? É assim Então é mesmo. legal quando você tem uma pessoa que tem entonação, que te traz pra história, né? E acho que é isso que você faz. Pelo menos os vídeos que eu vi no TikTok, foi assim que eu vi. Agora, se é assim, já não sei. Ó, hoje, devido a uma experiência que eu tive no meu antigo ministério, eu aprendi a pregar mais Bíblia. E aí, isso aí só me desenvolveu mais. Porque a gente também, vamos colocar, a gente é ensinado na Assembleia a pregar muito testemunho, Sim, pegar essa pegada de muito, aconteceu comigo, e agora eu acabei adaptando a pregar, não tem muito eu, mas tem muita Bíblia nisso. sim. Mas é dessa mesma pegada. É o meu jeito, que é o jeito que eu enxergo, tentando transmitir. Eu vi esses dias também no TikTok um que conta estilo como se tivesse carioca. Eu falei, gente, é desse jeito que o povo entende, então não Isso é verdade. adianta. Você viu o que eles fizeram agora de inteligência artificial? Como se Sim. fosse, tipo, tava lá o Adão e Eva lá. Aí chegava a serpente, falava, vou lá agora, tentar Eva, que não sei o quê, tipo, de um jeito descontraído Sim. ali pra prender as pessoas. Eu acho um pouco meio blasfêmio, eu acho, mas é interessante, chama a atenção das pessoas, Chama né? que E é na um momento verdade. pra. Que a verdade é que ali eles estão transmitindo a história de um jeito que talvez não chegue de uma forma mais séria. É, Vai chegar exatamente. dessa forma cômica. Eu sei que pode ser que muita gente vai falar, nossa, mas tá falando de um jeito totalmente errado ali. Porém, tá chegando Tá em chegando. pessoas que você não vai conseguir chegar. Então, Exatamente. É isso. É igual quando a gente vai ensinar a Bíblia para as crianças. A gente conta de uma forma totalmente lúdica, né? Uma coisa sim. totalmente. A gente deixa todas as guerras, as batalhas de fora e conta ali só a parte Eles suave, não né? têm ideia. É igual falar Davi. O Daniel quis fazer o aniversário dele de Davi e Golias. E tem encenação até no YouTube, tudo, do Fon com ele, do Fon sendo Que Golias. legal. Só que eu acho que ele não tem ideia do que realmente aconteceu. É, porque assim, eu gosto de Davi até aí. Ponto. Davi Então, depois fica transformado, cara. aí você vai ver o quê? Foi milhares de pessoas que ele matou. Inclusive por É. isso que ele não pôde construir o templo, porque ele tinha sangue Então, nas mãos. você Então entende? é Então, um é peso ali que as crianças não vão entender. verdade. A gente só conta a parte boa, a parte É, interessante ali. isso. Antes de vocês criar o canal dos Fonzarelli Daqui. Kids, você tinha um programa, né? O Realizando Sim, Sonhos, né? sim. Inclusive foi dele que eu recebi a premiação como apresentadora. Que legal, Joyce. A gente criou Realizando Sonhos, na verdade veio como live do bem na pandemia, que eu arrecadava a cesta básica Sim. e que levava os nossos cantores, porque temos uma gravadora. Então a gente começou a trazer os cantores, era na sala da minha casa. Foi através de, vamos fazer alguma coisa pra não ficar parado. Uhum. E aí foi dando certo, dando certo. E aí transformou em Realizando Sonhos. E continuou nessa pegada, só que agora trazendo empreendedores. Que Então a legal. gente dava oportunidade para eles divulgarem os seus produtos. Então você levava o empreendedor no seu programa para ele apresentar ali, Sim, contar a contava. história. E aí tinha o cantor, a gente fazia, quando não tinha o fone, cantava. E o empreendedor ali, divulgando seu produto. E como eu tenho muitos grupos, acabo participando de muitos eventos, então eu acabava jogando eles nos grupos. Fulana faz tal coisa. Inclusive, até hoje as pessoas me mandam mensagem. Joyce, você tem alguém que faz tal coisa? Você tem? E eu mando as pessoas que já passaram no programa. Uhum. Então foi mais nesse sentido que eu Era realizei. um network ali, né? Colocava um monte de gente junto. Aí eles saíam de lá, depois eu descobri que um tá fazendo coisa com o outro. Ah, isso é bom, isso é É, muito bom. E vocês pararam agora? e paramos por conta disso, porque as crianças acabaram ocupando muito espaço. Porque a gente não imaginou que eles iam crescer tanto.
E eles começaram a ser chamados para muitas divulgações. Ai, que legal, que bacana. Hoje a gente divulga muito restaurante, pousada, parque. E aí, parar ali, tem que prestar atenção pra fazer o programa, né? Sim. Tem toda uma preparação. E eu já não tava conseguindo mais preparar, ou convidar as pessoas para ir. Aí a gente falou, ó, vamos focar aqui. E quem sabe mais pra frente a gente volta. E eles com o programa. gostam dessa vibe de gravar, de falar? Hoje, assim, eu imagino que o Daniel deve entender mais. Mas os meninos em si acham que é uma grande aventura. Porque é brinquedo. A gente grava o que? Eles brincando. Hoje o Joãozinho, ele consegue falar mais dos Eles estão comerciais. quantos anos? O Daniel tem 10, João 6 e a Manu tem 3. Então, os três, eles cantam também, né? Ai, que legal. A gente foi final de semana retrasado para uma pousada em Porangaba, onde eles fizeram um show. Que da hora. Então, vivendo aventuras. Eu falei que agora eu sou mãe de youtubers. Mãe de youtubers. É gostoso, assim, é um outro mundo. Não imaginava. E vocês fazem toda a produção ali e tal. Sim, 100% nossa. Todas as músicas, áudios são produção do FON. Então, hoje eles são, vamos colocar, contratados do YouTube, né? Porque eles já são reconhecidos pelo YouTube. E também pelas outras plataformas, porque todos os áudios que são gravados, músicas deles, então eles já têm também, né? Que bacana. Então, já um são cantores e investimento. youtuber. Investimento tem que voltar. É investimento aí, tá certo, certíssimo. E que delícia, hein? Meu filho adora gravar vídeo, mas ele não deixa ele postar ainda, ele não posta. Tem que Mas ele postar. adora e ele fala, às vezes ele pega meu celular, ai, mas vamos gravar alguma coisa e vai indo. E eu acho tão, pra mim, é tão natural, tem gente que estranha, né? Esses dias eu recebi mensagem da minha tia, ela, ai, filha, não grava muito vídeo dele, não, é perigoso. Mas a gente tá num outro mundo, assim, tipo, não é outra geração, é a geração de telas, é a geração de celular. Não adianta a gente querer, tipo, falar, não, meu filho não vai ter tela, não vai ter nada disso. Não adianta. Ele vai ficar atrasado no desenvolvimento, é isso que vai acontecer com ele, sabe? Então eu acho muito natural. E ele pega, ele fala, às vezes ele brincando, e ele gosta muito de videogame, jogando, sabe? Então é muito natural, assim, pra gente. E eu acho uma delícia quando eu vejo o canal, assim, de criança. Eu acho tão engraçadinho, tão fofo. Ele seguia uns meninos antigamente, os meninos brincando lá. Eu achava super engraçado. Eu ficava assistindo o canal. É! Tem hora que eu falo lá, eu pergunto o que você tá assistindo. Eu não sei aqui, ó, mas não colocou, mas até que é legal. É isso. E a gente acaba se envolvendo. Mas você sabia que a minha mãe e a minha sogra, às vezes, Joyce, não grava eles na escola, não mostra onde eles estão. Porque tem esse medo mesmo. Até que, na verdade, acho que criou esse medo quando o canal deles explodiu. Porque até então, ninguém... ele ficou, acho que durante 3 anos, com 50 inscritos. Que era só a família. E a gente mal mexia, né? Porque eu não tinha muita paciência, não entendia muito o que era. E o Fon criou pra mostrar ali, tentou ali, até que você vai ver com os primeiros vídeos. A gente tentava mostrar umas coisinhas. E quando ele viralizou mesmo, foi a Manu andando de cavalo. E eu só postei o vídeo pra não excluir do meu celular. Eu não postei o vídeo na intenção. Eu falei, gente, eu tenho que apagar porque eu preciso do meu celular. Aí eu lembrei, tem um canal aqui. Vou postar. Vou subir, porque não... Quando eu subi, o vídeo dela bateu 1 milhão. Caraca! Aí foi quando, não, tem alguma coisa aqui, o que tá acontecendo? Aí foi quando a gente começou. Só que até então, os parentes não entendiam, ninguém... E a gente... Aí postou eles cantando, bateu 69 mil. Falei, gente, tem alguma coisa. Porque não é simples. Mais de 20 anos Fonzaré trabalhando com cantor. Produzindo. Todos eles têm YouTube. Nunca viraliza, nunca bomba. Assim, Aí você fala, não, tem. Aí bateram... 1 ano trabalhando, bateu 1.000. Eu falei, gente, 1.000? Olha, que não é normal, assim. Tipo, 100%. A gente nunca nem pagou pra plataforma pra falar. Aí foi, mas ninguém... 1.000, tá bom. Aí, assim, só que de 1.000, em 1 ano, eles bateram 100 e poucos mil. Então foi crescendo, até que quando a gente fez nosso planejamento, que lá pelo Social Blade, você mostra quando você vai bater, a possibilidade. Tava que eles iam bater esse ano, em fevereiro.
Só que eles bateram em outubro do ano passado. Caramba. Um vídeo do João Pedro bateu 52 milhões. E isso impulsionou. Gente. Festa de 100 mil que na minha cabeça estava que eu ia fazer, não fiz. Eu falei, gente, como que eu vou fazer? Eu não sabia que isso ia acontecer. Então eu levei todo mundo, fui convidada por um restaurante em Osasco, que era o Dinos, que estava no Shopping União, a comemorar lá. Então eu levei toda a família pra lá. Legal. E assim, foi na hora que o pessoal começou a entender da família que eles estavam em outro patamar. Aí começaram a Joyce, cuidado. Joyce, quando você sai com esses meninos, deixa eles sozinhos. O povo, Joyce, não sei lá o quê. E hoje é assim, a gente sai, é 100% pra eles. Então, atenção, e fica, e perto. Porque a gente sabe. E eles, por não ter a malícia que a gente tem, então eles sorriem pra todo mundo, falam com todo mundo. Não tem aquela coisa, ó, toma cuidado aqui, não é... Daí, Manu mesmo, se você chamar, vai, tchau. Vai embora. Tem que ter um equilíbrio ali, né? Tem. Isso é verdade. Eles estão bem estourados, né? Bem conhecidos. Principalmente no seu meio aí, né? Evangélico, cristão, todas essas Você denominações. sabia que os vídeos mais viralizados deles são aqui do Parque da Cidade? Que legal. Sem custos. Sem custos. É o melhor. Os mais viralizados são do Parque da Cidade. Eu até falei, ó, a prefeitura podia pelo menos dar um prêmio pra gente. O tanto que a gente divulga esse Parque da Cidade. A galera gosta de ver as crianças, Sim, né? Eles... Isso A parte de brincar, porque a gente mostra que eles são crianças. Então a gente não tem, até em relação à igreja mesmo, por eles cantarem, as músicas deles são voltadas à criança. Uhum. Não tem, eles cantam até na verdade, eles cantam uma música, que é a do Jefferson Swellen, que até esqueci agora, que a gente pula tanto na música, eu até esqueci a letra em si. Mas o resto é realmente pro infantil, porque a gente não quer deixar eles adultos antes do tempo, né? Então a gente acaba vendo que o público é mais infantil. As igrejas aceitam, mas por eles não serem minis adultos, então é mais difícil ter, porque hoje as crianças estão vindo com uma pegada mais já profetizando. E os nossos a gente tá deixando eles saindo. viverem. Como que você lida ali com essa questão de ser influenciador e a igreja? Como que você combina as duas versões? Hoje eu combino e não ligar pro que o povo acha. Mas teve problemas no início? Já. Porque eu já vi você fazendo propaganda de loja, de salão de beleza. Normalmente, assim, não generalizando, mas é muito difícil a gente ligar a beleza com uma pessoa de igreja, essas coisas. Eu acho isso super errado, porque Deus fala que a gente tem que cuidar do corpo, da alma, do espírito, de tudo. Então tem que cuidar, mas as pessoas acham que é muito vaidade, né? E elas pegam nisso, né? Gata. Como que você lidou? Recebeu muita crítica por conta disso? Eu vou contar duas situações que já aconteceu comigo. A primeira, sou maquiadora. Então, é muito difícil eu sair sem maquiagem. E já tive alguns trabalhos que envolveram a igreja a serem donos, né? A alguém da igreja. E eu sabia que aquela igreja não era muito apta à maquiagem. E eu começar a parar de usar maquiagem para estar lá. Só que eu fui contratada como uma influenciadora. E o FON vinha falar. Eles contrataram a Joyce, que se maqueia, tá? Porque se eles quisessem alguém, eles iam ter chamado alguém da igreja deles. E aí eu ter dado aquele... Aqueles trau, assim, tipo, não precisa. Não é. Se eles não gostarem, eles vão falar que não vão querer mais. E outra situação foi... Me convidaram para ministrar numa igreja. E a primeira igreja eu fui, normal, foi uma bênção. Algo impactante. Acho que assim, das minhas pregações, foi uma das pregações que eu falei, nossa, nem eu imaginei que eu sabia tanto. E aí, lá mesmo, eu recebi para pregar na sede. Aí, quando eu cheguei na sede, não me deram a oportunidade. Colocaram outra pessoa, e o FON até estranhou. Eu falei, vamos ver. E no final, o pastor falou, vamos marcar outro dia, tá, irmã? Como nada mais. E aí, um tempo depois, chegou a menina que tinha me chamado para a primeira igreja e falou que a filha da pastora falou que eu era um rostinho bonito que ficava postando foto de vestido. Que era só isso. Nossa.
Aí eu fui bloqueada, tipo, e por conta da Caramba. minha profissão. E eu falo, gente, ser influenciadora, claro, tem coisas que eu não vou postar. Eles já pediram pra mim divulgar uma massagem. Eu tentei de tudo trazer a massagem. Só que na hora que a gente foi editar, inclusive meu marido que grava essas coisas tudo, e tava mostrando muito o corpo, Parecia assim, muito partes do corpo. E aí eu tive que falar, ó, desculpa, mas eu não vou conseguir porque aí já tá demais. Uhum. Diferente eu mostrar um procedimento estético que vai mostrar no rosto, as coisas, vou mostrar o corpo, isso aí já envolve, não é só eu, porque já não é só o meu ministério, o Ministério do FON também. Cada meia esquina que eu ando, alguém conhece ele. Exatamente. Então eu não posso prejudicar ele. Então tudo isso eu penso na hora de fazer. E fico medindo ali. Inclusive, eu já escutei que, assim, dependendo de quem eu vou visitar, ou a igreja que eu vou ver, sim, qual é a doutrina que ela tem, se ela aceita a calça, aceita. Uhum. E vou conforme a igreja. Por respeito à igreja. Não é, mas você vai se mudar. Já me chamaram, mas isso é ser falso. Não é, gente. A igreja tem isso. Eu vou lá bater de frente com ela? Não dá. Não tenho nada a ver. Ó, vou respeitar. Vou assim. Se para um tribunal a gente vai respeitar, por que dentro de lá a gente não vai? Exatamente. Então a gente vai se adaptando e eu vou fazendo isso. Só que eu fico pensando, toda igreja que eu vou maquiar, dependendo de quem eu vejo, se as irmãs estão sem maquiagem, eu falo, vixe, aqui eu vou. Excomungada. Mas, irmãs, não tem nada a ver, tá? Se maquiem, fiquem bonitas. Não. Eu acho também. Olha, eu fui criada dentro de igreja também. E a gente usava, tipo, saia no joelho, blusa cobrindo o ombro, decote jamais. Gente, eu sempre fui muito corpuda. Então eu sempre fui muito bunduda, muito peituda. É difícil você, com 13, 14 anos, arrumar uma roupa pra cobrir tudo isso. Então eu era bem criticada dentro da igreja também. Não. Mas era bem difícil, assim, eu nem entendia muita coisa. Só levava chapuletada. Então, eu acho que, ó, hoje em dia, existe sim roupas que você não deve usar dentro da igreja. Claro que existe. Como qualquer outro lugar. Mas vim falar que, é pecado, que não pode, que isso aí. Não, gente. Eu sou do Cláudio Duarte. Essa blusa é do diabo. Não é não. É minha. Fala pra ele comprar Eu que dele. comprei. Ô, eu comprei essa daqui. Não, é muita. E quando você vai ver a vida, assim. Vamos mudar de assunto? Gente, não. Me conta do Tem seu que olhar público, pro Joyce. céu. Como que é a recepção, assim, do seu público quando você posta alguma coisa? Eu sei que hoje você trabalha muito mais com a postagem das crianças, mas tem muito a sua cara ali, né? Então, Sim. Acaba tendo, porque eu acabo tendo que falar. uhum, Como eles são youtubers e muitas empresas também pedem o Instagram, então a gente usa também o meu Instagram como parte. O Instagram deles tem um bom engajamento, mas ainda não tem muitos seguidores. O Instagram deles tem 100 e poucos mil. não tem muito, gente, só tem 100 e poucos Não, mil. e os acessos. Mas de seguidores tem 200 e pouco. Uhum. Então eles têm muito alcance, mas poucos seguidores. Então eu acabo usando o meu. Aí eu sou muito lenta no deles. Hoje você tá com quantos seguidores? Hoje eu tenho 14 mil. Como que você consegue administrar o seu Instagram, o Instagram deles, o YouTube? Pedindo pra Deus. E não é Mas só, você tem, né? assim, Na um verdade, planejamento. Olha, a gente tem. vai postar isso hoje. Você faz um cronograma de a gente postagem? vai, assim, quando dá. Porque eu também trabalho numa agência. Então, de segunda a sexta, eu também trabalho para outras empresas. Ah, A gente cria toda essa parte social da empresa, ideias, criativos. Então, eu sou uma caixinha de ideias. Do nada eu falo, nossa, vamos fazer assim, 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 assado e vai lá, se vira. Já dei a ideia. Então, hoje, eu cuido do FON, tanto do perfil pessoal dele, quanto do perfil da gravadora, do Fonzarelli Kids, do meu, do YouTube do Fonzarelli e do YouTube deles. Hoje o YouTube do Fonzarelli também tá batendo 2 milhões de acessos. caramba. Sim. No YouTube dele ele só canta e toca, né? Ou ele dá... Dá dicas de aula, tudo que ele Legal, faz. que bacana. Aí hoje a gente... O mesmo trabalho que eu fiz com o Fonzarelli Kids, eu comecei a desenvolver com ele, para literalmente entender se era a receita do bolo mesmo. Uhum. E aí a gente conseguiu fazer a mesma receita no dele. Aí de 2 mil, essa semana ele bateu 5 mil inscritos e mais de 2 milhões Que de legal. acessos. E você não vai compartilhar a receita com a gente? A gente quer bater Então, né? acessos. Quem sabe?
Mas, assim, a gente tá estudando realmente 100% orgânico. Então, a gente não... Isso é muito importante, É, né? O orgânico. Porque você então... consegue ver mesmo o retorno que você tá tendo, Exato. né? Porque eu fiz, no canal do FON, a gente fez muito aquele troca de inscritos. Pra gente tentar fazer de Sim, tudo que sim. pra monetizar. Não conhecíamos direito como funcionava. E ele ficou muito tempo morto. Então foi um canal que a gente não tirava receita. E quando as crianças estourou, que a gente começou a tirar receita do canal, aí eu falei, gente, o canal dele já é monetizado. O que tá acontecendo? Vamos fazer o copy. E hoje ele tá tirando receita do canal dele. Isso é bom. Então, a gente literalmente conseguiu até tirar um canal morto pra ativar. Hoje Isso. o YouTube, ele tem algumas regrinhas pra você. Antigamente não. Antigamente acho que se você chegava com 1.000 inscritos, você conseguia monetizar. Agora não. Tem um tempo de visualização de vídeo Sim. normal, tem um tempo de visualização de shorts, tem a quantidade de inscrito, né? Pra Sim. você conseguir monetizar, né? Hoje é 1.000 inscritos e 4.000 horas em vídeos, né? Que são horas assistidas. Que esse é o BO da história. Sim. Porque a pessoa tem que ficar assistindo pra dar as 4.000 horas. Difícil, né, Joyce? Chegar nesse ponto. Pra você ver, o das crianças, um vídeo bateu 1 milhão, outro vídeo bateu 69 mil e eles não eram monetizados. Eles foram se monetizar já quase beirando, acho que quase 10 mil inscritos. Então, não é. Aí de repente aparece magicamente vários canais e fala. Aí só que acabam sendo canais que você tem que depois recuperar para eles ativarem realmente a monetização. Mas a monetização real mesmo no canal deles foi quase chegando a 10 mil. Aí quando monetizou, já monetizou. Já ganhando uma receita boa. Já fazendo receita. Eles ainda pagam em dólar? Pagam em dólar. Pagam em dólar. Eu eu tinha monetização num canal, aí eu perdi quando eles mudaram as novas regras, aí eu perdi a monetização. Mas monetiza. Estamos aí, correndo atrás. Monetiza, depois aqui a gente conversa. Você faz Instagram também? Faço. E vocês monetizam no Instagram? Ou No é mais Instagram, a publicidade? Como funciona? Instagram, publicidade. Que normalmente todos os restaurantes, pousadas e parques, eles pagam pra gente estar presente. Alguns pagam em estadia, outros pagam realmente em valores. A gente vai alinhando, né? Você que vai atrás dos locais ou é os locais que vêm atrás de vocês? As duas formas. Tanto eles já vêm atrás, quanto eu vou atrás. Dependendo do que vou ver ali, deixa eu mandar mensagem. Aí vai, conversa, que normalmente, que quando eu mando mensagem, eu entro para uma agência, que é a agência que cuida daquela empresa. Aí quando elas sabem que eu estou fazendo aquilo, aí elas sozinhas já me mandam para os outros lugares. Que legal, que legal. Então, facilita essa parte de acessos. Sim, sim. Mas que nem a pousada mesmo, a primeira pousada que a gente foi, que foi o vídeo que viralizou, eu entrei em contato e nem imaginei que a menina ia... vou mandar mensagem aqui, vai que... Vai que rola, né? Vai que rola, vai que ela fala, venha. E aí ela falou, venha, eu falei, vou. E aí a gente vai trabalhando. Mas muitos nãos. Muitos não, né? Muitos nãos. Tem gente que não entende ainda. Isso que eu acho incrível. Pleno século. Sim, nossa. O povo não entendeu o que é uma rede social. Como eu fico funciona. admirada também quando as pessoas falam, não, mas não, eu faço um flyerzinho aqui, tá bom. Eu falo, gente. Como assim, gente? Não. Hoje, eu falo, gente, seu cartão postal é o seu Instagram. É o Instagram. Porque assim, até pra comprar qualquer coisa, você vai verificar no Instagram se Sim. existe mesmo. Vamos ver aqui. É isso, eu também falo. A primeira coisa que eu vou consultar. Minha Fabrício fala, vamos na pizzaria tal. Como que é o nome da pizzaria? E vou consultar no Instagram. Meu marido não, ele é mais da internet, do site. Então ele vai lá atrás do site. Eu não, eu tô lá no Instagram vendo foto, vendo vídeo, vendo quem foi, quem não foi, quem Será marcou. que é legal mesmo? Entendeu? Não eu sou mais assim do Instagram. Eu acho que o Instagram é a porta de entrada agora. Tanto pra quem tá procurando emprego, porque as empresas vão olhar, eles olham o Instagram. Quanto exatamente pra isso, pra fazer a publicidade, pra fazer... É o Instagram, gente. Eu fui contratada por essa agência por conta do meu Instagram. Porque essa agência, ela cuida de multinacionais. Então, a gente entrou em coparceria com eles para desenvolver alguns trabalhos. E na reunião, ele pediu minha rede social. Eu mandei. Na hora que eu mandei, ele... Então, será que você consegue começar segunda? Eu
falei, olha, Sucesso. que entrevista ótima é essa? Olha aí. Então foi por conta das redes sociais, porque ele falou, como ele viu muitos dos trabalhos, ele entendeu que eu conseguiria fazer parte ali da equipe que ele estava formando. Que bacana. E qual que é o seu papel hoje na agência? Hoje a gente faz criação, né? Então eu Criação. faço toda a parte de conteúdo deles. Que legal. Eu mando tanto para aprovação de texto, se vai ser usado, se não vai, criação dos reels, texto, ordem, tudo Que isso. legal, gente. Isso é muito bacana, né? Tem que ter. Às vezes a galera acha que é muito assim, acordei, peguei o celular. Não, você tem um planejamento, né, Joyce? Tem. E tem um planejamento mensal e assim, estamos em junho, pelo menos julho e agosto já tem que estar. Caramba. Porque você tem que já estar ciente do que pode acontecer, do que não pode, quais são as novidades, quais não são. Então tem todo um trajeto ali, não é só postar. É muito complexo. E então, se você quer viralizar, se quer sua empresa realmente seja visível, contrata, gente, alguém que sabe. Porque você tem, mas eu tenho um resultado bom. Tá bom, mas você consegue ter um resultado muito melhor se você coloca alguém que sabe fazer. Que estudou para aquilo, senão não Sim. existia. Exatamente. Então, Exatamente. Mas eu acho que as pessoas ainda não vê a gente com bons olhos, sabia? Eu acho que ainda tem aquela dúvida, aquela coisa. Mas, além de ser influenciadora, você trabalha com o quê? Mas com o quê que você trabalha de verdade? Eu acho que ainda as pessoas estão assim nessa vibe. Mas a sua carteira, quem que assina? As pessoas eu mesma procuram. assino minha carteira, pode deixar. É meu marido tá assinando. Não, mas eu já ouvi já que eu enganava o povo. De gente próxima mesmo. Porque não entendia o que eu fazia. E aí, né, você engana o povo. Gente, engana o povo? Engana como? Me conta aí. Eu tô tentando entender como que eu engano o povo. Porque o povo não entende o que é estar na rede social, o que é uma pessoa pagar pra você estar ali. Exatamente. Que eles acham meio impossível, né? Que Acho que é balela, acho que não é nada a ver. Que nem... A gente tem os patrocinadores aqui, né, no canal, a gente tem o restaurante, as meninas do salão, a galera da GT Treinamento. Mas foi uma conversa, foi um. Sabe, a gente teve todo um. Porque assim, eu tô começando com o podcast. Nem todo mundo. Começar! Nem todo mundo entende o que é um podcast, mas podcast, o que é podcast? Eu lembro do programa do Jô? Então, você tira o Jô, tira a Globo. É esse podcast. É uma conversa. Mas eu já escutei, assim, gente, assim, que eu admirava muito, que eu não tenho carisma. Eu assim, não, mas você não tem carisma, não tem essa... Como E o assim? que eu mais escuto nos comentários dos vídeos que eu solto é que, nossa, você tem um carisma, uma alegria, um negócio. E eu escutei de uma pessoa que eu admirava, assim, muito, Joyce, te juro. Que era uma das pessoas que estava, assim, no, sabe, o topo da lista? Sim. Assim, nossa, mas você vai fazer um negócio desse, mas você não tem carisma. Aí eu, tipo, engoli. Falei, eu tenho sim, eu vou atrás do meu carisma. Eu falava, quem é o cão? Fala, cão. Sério, então foi... As pessoas, tipo, banalizam, assim, né? Não, mas se a gente for escutar, Já era, a gente não faz mais nada da vida, não. Não faz. Porque o defeito, eu falo que, depois que inventaram crítica construtiva... Pronto, ninguém mais calou a boca. Não, o povo acha que tudo é crítica. Meu marido, ele fala assim, que já vieram criticar a criação das crianças, essas coisas. Aí teve uma época que eu acho que ele chegou no limite, ele falou, faz assim, daqui 10 anos... Quando ele estiver em tal lugar, aí você vem aqui e me fala se deu ou não deu certo minha criação. Caso ao contrário, não preciso, não. Ele chegou nesse ponto. E o Fon é tão calmo, tão tranquilo, né? Então, você entendeu? Para ele chegar. Porque era muito assim, não porque as crianças. Até que hoje deu aquela parada, porque a gente mostrou, não. Hoje os meninos tocam. Daniel é multi-instrumentista. Então ele toca bateria, teclado, violão. O João já tá tocando violão, tá querendo começar a bateria. Então eles têm todo um... E aí eu falo assim, gente, você olhar o que você vê... Porque eu passo 5 minutos com você, eu já sei quem é você. Você não sabe, meu amor. Você não sabe o que eu faço, você não tá... Vamos comer um quilo de sal? O dia que você terminar de comer esse 1 quilo, aí você vem me dar alguma crítica sobre a minha vida. Mas é 1 quilo dentro da minha casa, 24 horas comigo. Que o que eu mais recebo é crítica de um monte de coisa. Imagino. É tenso, fia.
Agora esse carisma. Agora... Não, foi. Eu ainda tô, gente! Te juro, menina. Eu fiquei assim, engoli, continuei falando o que eu tava falando e só segui, vida Mas que essa pessoa segue, deve estar vai, querendo vi. fazer e não teve coragem. Aí ela tá botando. Não, o quê? Tem isso, filha? Tem, A exatamente. pessoa ela não tem coragem de fazer, vê você fazendo. Aí o que ela vem e faz? Tenta botar defeito no que você tá fazendo. Exatamente. Porque é literalmente pra te desmotivar. Você teve isso de... Porque assim, você tem um jeito todo seu de falar, de... sua risada é incomodível. Mas eu já vi muita gente, tipo, parecido. Assim, né? Tentando fazer ali. Eu falo, nossa, mas essa pessoa me lembra fulano. Você percebe isso? Tem. Você leva isso como... Antes eu levava isso, eu falava, como pode fazer isso? Aí hoje o Fon fala, que bom, você tá influenciando, ó. Pensa por esse lado. Então eu tento meio que. Tá bom, então. Deixa rolar, Né? deixa o jeito que Deixa. tá. Mas hoje, antigamente, eu sofria demais. Porque eu falava, gente, mas por que isso? O que tá acontecendo? E Mas hoje você aprendeu a lidar. hoje eu falo que assim, aprende, né? o meu porta-voz de se eu tô muito estressada é o Fon. Então, ele é o que vai ouvir tudo que eu tenho pra falar. E aí, quando ele termina de escutar, ele vai me falar, faz assim, assim. Que é melhor, que senão... Gente, o Fon, ele é muito centrado, né? Eu acho incrível, assim. Ele é a paz, né? Tipo, enquanto eu Ele sou toda... menina, Ele... total oposto. Ó, assim, 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 ó. Total. Hoje, eu brinco, né? Que as pessoas falam que hoje, com a nova era da mulherada, não escuta o marido, faz do jeito que você quer, eu já sou muito do... O que você acha? Eu respondo desse jeito. Eu sou assim também. Porque eu sou muito. Chega e vai. Sabe? Não consegue. Minha cabeça ela não filtra o que eu tenho pra falar, sabe? Aparece aqui, ó, já foi. sai. Aí o Fabrício ele só olha assim pra minha cara. Aí eu, falei merda. É desse jeito. O Falei povo... merda, falei merda. Não. Aí eu chego pra ele, Fabrício, aconteceu isso. Aí ele todo centrado lá, ele ainda para e fica assim pra minha cara. Tipo, Dá uma terminando de raiva, fazer o né? download das Aham. informações, aí depois ele vai, fala, não, amor, faz assim, assado, é desse Sim. jeito, né? Porque eu sou muito assim, veio e foi. Veio e foi. O Fon teve que me segurar muito, porque eu também era assim, como que fala? Pegou, levou, tomou, levou, tem alguma coisa É assim. isso. E eu era desse jeito. Tipo, não. Então é isso, acabou. Até que ele foi meio. Não é assim. Não, você não vai responder desse jeito. Eu, não, mas você não tá vendo o que tá acontecendo? Ele foi te lapidando. Porque ele, não, se você for nessa pegada, não vai dar certo, ó. E aí ele fala que ele é daquela. Enquanto eu estou fazendo, ele não vai falar nada. Mas também ele não vai colocar a mão, não vai me defender, não vai fazer nada. Aí na hora que ele vê que eu tirei minha mão e falo pra ele, cansei. Ó, faz. Aí é a hora que ele entra. Agora você vai deixar eu fazer? Então tá bom. Aí ele vai me defender, aí ele vai falar o que vai ter que fazer. Mas é bem... É bem num ritmo assim, bem. totalmente diferente do nosso. Totalmente Resolve diferente. agora! É isso. Eu sou Eles assim, não. Principalmente com essa questão das redes sociais, eu gosto muito de. Eu gosto de filmar, eu gosto de falar, eu gosto de conversar. O Fabrício não, o Fabrício é mais na dele, ele não gosta de aparecer, não gosta de falar de nada. Então teve uma época que eu parei de gravar. Parei de gravar meu dia a dia, porque meu dia a dia era com ele. Então eu parei de gravar. Ele, mas eu não pedi pra você parar de gravar. Hoje, só não apareceu? Tipo, assim, e eu voltei, tipo, então vou voltar. E voltei a fazer as coisas, gravar e tal. Mas é difícil lidar, assim, com a crítica das pessoas. É muito complicado. É difícil. Eu escutei... Eu imagino dentro da igreja, Joyce. Porque assim, quanto tempo você tá na igreja? Tá, desde quando nasci. Caraca. Desde quando eu nasci. Desde nascida. Porque assim, a minha mãe já era de berço cristão, né? Uhum. Agora, até quando você realmente se envolveu com a igreja, entendeu o que é a igreja, aí mais ou menos desde a época eu tô com fome. Até então, aí eu comecei a viver a igreja, vamos colocar assim, Mas que eu sou da igreja desde quando nasci. Então, eu acho que é difícil, porque as pessoas
do mundo, assim, de fora, já tem uma mentalidade de, influência banal. Imagina dentro da igreja. Que eu acho que é muito mais difícil ali para as pessoas aceitarem, né? Então, Hoje, eu vejo que hoje em dia tem muitas cantoras, muitos cantores, coisas que não tinham um tempo atrás, a gente não via sim. tanto. A gente via ali uns escolhidos que aparecia assim pro povo, mas Os a filhos gente de não via, pastor. a gente não via tanto como a gente vê hoje. Hoje em dia a gente tem vários festivais gospel, Sim, tem a marcha que teve, vem cantores, um bem. monte de cantores e tal. Eu não conhecia esse lado, assim, porque eu fui criada na Igreja dos Mormons, conhece? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Sim, mais conhecida como a Igreja dos Mormons. Então a gente não tinha muito disso, sabe? sim. Hoje em dia até vejo que tem mais, mas na minha época não tinha. Então, tipo, eu fui na igreja na Assembleia uma vez. Era Assembleia? Leão de Judá, né, amor? Leão de Judá. Assembleia. Tocando, eu falei, mas que é isso, gente? Como que se toca em cima do púlpito? Porque na minha igreja não tinha. Na minha igreja tinha órgão, a gente tocava piano, aquela coisa lenta, Todo um... a congregação cantando ali em unissono. Era isso. Agora na Agora, Assembleia, não, é diferente. Então, tipo, tem uma diferença de igreja para igreja. sim. Mas acho que aquela mentalidade de. Acho que fulano não tem que aparecer tanto, não tem que se expor tanto, eu acho que é geral ali, para É, todas. eu recebi uma crítica poucos meses atrás, que o Fon fala que assim. O Fon é tudo, né? Mas o Fon fala assim, a gente tem um. Vou até dar uma dica pra vocês também aí, ó, pro povo. Quando a gente tá, sabe esses eventos de mesa? É chato, sei lá o quê. Ele sempre me passou aquela orientação. Quando você tá num evento desse, você é a perfeita. Não conta não seus problemas, não. Não desenvolve, não. Só que mantém ali o literalmente o raso. E ele me fala muito isso porque ele fala que as pessoas vão usar isso contra você. Então, mantenha o raso. Se você tiver realmente que orientar uma pessoa, vai direto na pessoa e converse com ela, mas não expõe para todo mundo. Então, eu mantinha o raso no evento que tinha. E um certo desses eu fui e falei, que me perguntaram, o que às vezes você tem que fingir que tá gostando, mas você não tá. E eu falei, gente, por eu trabalhar com comunicação, por eu ser influenciadora, o tempo todo eu tenho que estar rindo. E às vezes eu não quero rir, às vezes eu não tô bem, e isso é normal. E aí eu fui sincera naquilo. Eu falei, gente, realmente, inclusive na igreja, por eu sempre chegar rindo, quando eu chegava séria, tá tudo bem? Na verdade, às vezes eu só tava cansada. Tipo, nossa, gente, pra mim chegar aqui foi tão difícil. E aí ficava naquela, e aí eu coloquei aquilo na mesa. Acho que menos de um mês chegaram em mim e falaram que eu não era influenciadora nem nada. Que eu ficava me colocando como influenciadora, mas não influenciava ninguém. Nossa. E aí eu fui liguei assim um ponto, porque eu coloquei naquele Sim. ambiente. E pra você ver, foi uma crítica assim que eu falei, mas gente, o que é pra me influenciar que eu não tô sabendo? E a grande realidade era porque a, a pessoa envolveu uma coisa pessoal minha, como se eu tivesse que influenciar alguém. E eu Uhum. pensando, gente, eu não tenho que obrigar ninguém a vir pra igreja. Eu não vou chegar na pessoa e falar, eu tô te obrigando a vir. Você já tá sabendo o que é, você já conhece, já é adulta. A minha vida é essa. Se você quiser, vem e faça igual eu. Se você não quiser, amém. Outra pessoa vai te influenciar, alguém. Então, pra mim é muito isso. Eu não vou te obrigar a nada. E Uhum. aquela pessoa queria que eu obrigasse. Que eu falasse meio que, não, você é obrigado e acabou. Não existe isso, Gente, né? não. Não E existe. aí eu fui criticada nisso. E nesse dia, eu lembro que eu passei o resto do dia lá de cara fechada. E o Fon olhando pra mim. Aí ele sentou do meu lado, o que foi? Eu, Nem quis acabou. falar. Não, acabou, a pessoa ainda veio. Fez assim, ó. Pra mim que ia ter uma reunião. Vem aqui. Aí eu fiz assim, ó. Não, vem aqui, ó. Tchau. Aí eu falei pra mim, eu não vou ser falsa. Eu não tô querendo olhar pra cara dessa pessoa agora. É difícil, né, Não gente? É que muito difícil. ali, ainda depois, qual foi a crise que você teve? Não, nem te contar. Porque se eu te contar, eu vou lembrar. Então deixa essa crise pra lá. É difícil. Hoje você tá
falando muito da Bíblia nas suas redes sociais, Sim. que eu vejo bastante você contando as histórias ali que aconteceu. O que te deu esse estalo, assim, pra alguma inspiração, alguma coisa? Eu falo que assim, vou colocar, vamos espiritualizar a gente, porque é espiritual. Pode falar. Eu leio e eu entendo que o Espírito Santo revela pra mim coisas que, tipo, nossa. E aí sai. Que nem teve recentemente, que uma semana atrás, a minha sogra mandou sobre Naamã na Bíblia, que é o que teve que mergulhar 7 vezes no rio sujo. Aí ela falando isso, vão ser 7 mergulhos. Aí eu fui, presta atenção. Se Naamã não tivesse escutado a serva, porque veio de uma serva, de uma posição muito abaixo da dele, porque Naamã era soldado, mas já era comandante, tipo, a posição dele era aqui, a serva dele era aqui. Mas ele escutou a serva falar para ele que ele tinha que encontrar alguém para então aquela pessoa poder orientá-lo para ser curado. Será que a gente está disposto a escutar quem está abaixo de nós? Ou agora a gente só está disposto a escutar profetas que tem várias curtidas? Nossa. Aí, tipo assim, mas veio. Então é Nossa. isso, entendeu? Sim, sim. Veio, aí o Fon falou, mas porque hoje o ser humano e a Bíblia ensina, não. Até do meu mais pequeno, o meu pequeno é usado. Sim. Você tá prestando atenção em todo mundo ou só no... Nossa, isso é verdade. Então, aí, vem assim. Aí agora eu comecei a transmitir isso. Que legal, já isso é bem legal. Eu gosto de assistir, eu acho bacana. Porque assim, Que às vezes, bom. nem sempre a gente tem, eu vou dizer, tempo pra ler a Bíblia, né? Sim. A gente acaba banalizando e não lendo. A gente não tem o costume, não tem o hábito mesmo. E a Sim. gente tá ali no TikTok lá. E aparece, porque pra mim é muito natural. Eu tô lá vendo cabelo, maquiagem, aí aparece, aí eu começo a ver. Eu falei, gente, faz sentido mesmo. Tinha uma moça, eu não lembro o nome dela, mas era no TikTok. Ela tem hiperfoco em algumas coisas. Ela tinha hiperfoco na Bíblia. Só que ela não é batizada em nenhuma igreja. E ela pegou a Bíblia pra ler a primeira vez. E ela contava, assim, as histórias de um jeito, assim, sabe, fofoca. Ela tinha que contar uma fofoca da Bíblia. E ela contava histórias. E eu vi muita gente que nunca teve acesso pra ler a Bíblia, e nunca abriu a Bíblia pra ler, comentando nos vídeos dela, falando e tal. Eu falei assim, olha, essa menina tá levando a palavra pra muita gente sem perceber. Ó, se eu falar pra você, já, se você lê a Bíblia todos os dias, você pega, não. Eu não vou ser hipócrita e falar, gente, eu vivo a Bíblia. Oh, Deus do céu. Não vivo assim. Até porque realmente o tempo, claro que para Deus deveríamos ter todo o tempo do mundo. Mas, gente, parece que acontece tanta coisa Sim. que para pegar a Bíblia e você focar para ler é muito difícil. Sim. Então, é por isso que eu sou sim a favor, até que a palavra do Senhor vai falar que nós temos que levar a palavra a toda criatura da terra, para todo mundo. Então, a rede social tá aí. Você não precisa mais pegar um avião para ir para outro país para levar a palavra. Exatamente. Só você postar um vídeo. Exatamente. E essa menina fazendo isso, mesmo ela não sendo batizada, não é? Gente, se ela se deixar sendo usada, acabou. É isso. Ela é isso, é você deixar ser usada pelo Espírito Santo, é você deixar Deus te usar, ele te mover e acabou. Gente, fala da mula na Bíblia, vai. Por isso que eu falo, tá vendo? Por causa da serva. Aí vai ter gente também que vai criticar, mas você nem é da igreja. Aí você fala, não sou, mas graças a Deus o Pai me usa. Porque quem tá lá dentro não tá deixando ser usado. Eu sou dessa. Você dá uma patada lá, aparece. O Fom ia estar aqui. Menos baixo. Não, mas é verdade. Eu falo que as coisas de Deus, minha mãe me ensinou desde cedo. Que é a única coisa que a gente não brinca. Inclusive, minha mãe, ela é muito daquela, assim... tô em pecado. Enquanto Deus não me tocar, não pode vir quem for. Na minha frente falar que tá tudo bem, não. Com as coisas de Deus eu não vou brincar. Exatamente. Então eu levo muito a sério isso. Eu falo, gente, tem muita gente brincando com o que não é. E até também me decepciono muito com isso. Quando eu falo, gente... Eu falo pra você que
eu fui criada na Igreja dos Mormons até os meus 20 anos. Hoje eu tô com 36. Faz 16 anos que eu não vou mais, me afastei. Sim. E eu não consigo ir para nenhuma outra denominação. Porque eu conheci muita gente no meu trabalho, eu conheço muita gente, muita gente. E é muito difícil você diferenciar a igreja da pessoa. Porque é muito difícil você estar de manhã com um pastor, um bispo, sei lá, um pregador, não sei o nome que é usado. De manhã tomando café lá e vendo tudo que tá acontecendo ali. E à noite você escutar o cara falando a palavra de Deus. Pra mim não desce, entende? Então eu conheci muita gente desse meio. Muita, muita, muita gente. E eu ainda não consigo entrar numa igreja e diferenciar a igreja do homem. Então pra mim é muito difícil pra voltar. O FON, na época, trabalhamos com a parte da política, né? Principalmente. E o primeiro ano que eu trabalhei com ele, eu lembro de uma coisa que ele me falou. E eu levo isso agora pra tudo. Ele falou, amor, vão entrar pastores aqui. Vão entrar pastores, vão entrar gente que vai falar o nome de Deus. Desliga. Desliga de uma coisa da outra. Porque senão você não entra mais em nenhuma igreja. E eu vivi isso, literalmente, de ver gente assim que falou e eles mesmos armando coisas pro pessoal mais humilde ali, que não vai entender. Não, finge que vai dar e não vai dar. E eu olhando assim, e é difícil. E parece que quanto mais o... Mas é porque tá chegando a volta dele. Mas E eu vou falar assim, se... É que, graças a Deus, o Fon ali, eu falo, graças a... Beijo, amor. Ele me instrui muito a não desistir. Porque se a gente for olhar, a primeira coisa que eu falo, eu não quero mais. Porque tá melhor fora do que dentro. Só que a gente difícil, sabe né? que tem almas ali que estão precisando. Sim. E a gente também vai ser cobrados por não estar fazendo. Que aí entra essa questão. Muitos que estão lá dentro não fazem mais. Então, se tiver um remanescente que ainda faz, vamos forçar ali e ficar. Porque o Fon fala que eu prego muito, eu batendo, né? Que eu já sou daquela. E aí, gente? Posiciona! O que vocês estão achando que é? Que eu não tenho paciência, né? Mas eu oro a Deus pra, pelo menos, ter em cada denominação, em cada igreja, um remanescente que esteja lá pra limpar a sujeira daquele que tá fazendo. Porque se tiver esse aí, eu tenho certeza que, claro que não vamos conseguir salvar todos, não vamos conseguir ali tirar, né, as marcas do que o povo faz na pessoa. Uhum. Mas alguns a gente ainda vai conseguir ainda pegar o soldado ferido e cuidar. Sim. Mas é complicado, filha. Eu imagino. Pegar álcool, isqueiro, tava mais fácil. Tava mais fácil, né? Aí você pergunta pra pessoa, mas por que você saiu da igreja, pessoa? Me conta, por que você saiu da igreja? Não, por nada, quer botar fogo em todo mundo. Gente, porque eles esquecem que o apóstolo Paulo fala, seja a minha imagem e semelhança, pois eu sou de Cristo. Aí eles falam, não olha só pra Cristo. Mas tá falando que é pra me olhar pra você também, bom moço. Então age também, vamos agir igual, querido. Eu tenho uma raiva dessa frase. Olha pra Cristo, olha lá pra Bíblia, então. Vamos ver. Seja igual, tá? É difícil, né? Mas vocês têm um trabalho muito bonito, né? Vocês têm um trabalho muito grande, que eu acho que qualquer denominação que vocês forem agora vai ter muito a ganhar. Sim, né? Hoje... Eu já falei pra vocês abrir uma própria, mas vocês não querem me escutar. E aí, gente, vocês vão, ó, Ministério do Fom. Bom, Que, na verdade, pra abrir, aí entra aquela questão de são almas, né? sim. E eu também sou falha. Aí, claro que a gente fala, tem muitas coisas que acontecem dentro da igreja, só que eu também não posso me colocar que eu também não vou fazer, eu não sei. Imagina, não, mas eu vou falhar. E aí, quando eu penso, se eu falhar, o que eu vou fazer? E a pessoa que eu magoar, o que vai acontecer? Então, acho que pra abrir, Deus vai ter que aparecer na minha frente e falar. Também é uma Porque responsabilidade muito grande, né, Joyce? São É pessoas, não pode brincar com pessoas. Eu Gente. vejo, às vezes a gente passa assim
nas ruas, né? A gente vai pra um bairro diferente, a gente vai contando quantas igrejas tem numa rua só. Porque é muita igreja. É muita igreja. Tem uma ali, acho que é Carapicuíba, que você já viu? Que é uma congregação, aí é uma não sei lá o quê, aí uma assembleia, é porta com porta, assim, ó. Então, gente, é muita É igreja. muita. É difícil, assim. Eu acho muito difícil pros membros até se, se Fazer. deixar assim, se permanecer, né? Sabe o que acontece hoje? Eu tô na igreja tal, só que o pastor aqui não deixa usar brinco. Aí eu vou abrir uma igreja agora. Porque na minha igreja vai poder usar brinco. Mas eu não vou abrir a minha igreja para pregar o evangelho verdadeiro. Eu vou abrir a minha igreja porque aquilo que o outro pastor não deixou eu fazer, eu vou deixar liberar. fazer. Então, muitas portas estão se abrindo com princípios errados. Nossa. É só que aqui eu vou deixar isso. E aí tá abrindo porta e porta e porta e todo mundo tá esquecendo do essencial, que é o princípio e a alma que tá entrando lá dentro que não sabe que é só uma permissão que você quis dar porque alguém não aceitou. Complicado, hein, Joyce? Complicado. Por isso que eu falo que eu vou em casa, ler minha Bíblia em casa. Não, mas se eu abrir o Ministério FOM, aí você tem que ir lá pro... Eu vou. Eu vou dizer que assim, se eu falhar, você pode olhar pra minha cara, ô, acorda! Pode levar meu marido toca abaixo. Já dá pra fazer a banda, né, ó? Já vai fazer a bandinha. Já dá. O meu sogro, ele era da Assembleia, e ele, lá no fundo da casa dele tem um estúdio. Então tem teclado, tem bateria, tem violão, tem baixo. Eu acho que não tem guitarra, não lembro. Mas tem guitarra. Tem guitarra, gente, tem guitarra. Então tem tudo. Então, às vezes, os irmãos iam pra lá, eles ficavam cantando. Aí você chegava assim e você só escutava nos fundos. Os irmãos estão aí cantando e gravavam CD. A minha cunhada canta maravilhosamente também. Tá vendo? Então é uma família bem... Só eu que sou... Eu falo que eu sou a... Ovelha negra? Não, a administradora ali. Administradora. Eu vou agendando pra todo mundo. Porque o meu sobrinho toca sax. Todo mundo toca alguma coisa naquela casa. Mas é o que eu falo. Enquanto eles cantam, eu encanto. É só que dá tchau pro povo. Eu vou ser administradora. Esse aqui é 70, esse aqui é 100. Vou fazer nesse papel. Olha, é assim mesmo. Mais é bom, ó. Já dá pra montar uma igreja. Dá pra montar uma igreja. Tá vendo? Só montar agora. Eu vou Não. pra lá. Melhor não. Gente, é gostoso. Mas vamos pra uma igreja, acha aí, Deus, pede direcionamento que Deus envia. Deus não falou pra Abraão? Que Deus falou pra Abraão? Sai do meio da tua parentela, que eu vou te levar pra uma terra que eu te mostrarei. Ele não falou onde era. Ele só pediu pra você se retirar. Aí entra aquela questão da coragem. Você tem coragem de sair de um lugar sem saber pra onde você vai? Difícil. É difícil. Difícil. Mas isso é a fé. É. Que é algo que você não vê. Mas você crê. Então você sai. Aí no meio do caminho Deus te mostra onde que era. Só tem que se desligar. Eu falo, gente. Se a gente for aquela série The Chosen, nunca. Não. Essa série eu acho que você tem que assistir. Eles conseguiram transmitir. Eu falo que assim, claro que a gente não pode, mas eu tive vontade de conhecer Jesus por conta da série. Que eles conseguiram trazer um Jesus real. Nossa, por que eu não nasci nessa época pra conhecer ele? Ele era um que ria, brincava, dava umas tiradinhas também. Nossa. Eu não conheço esse Jesus, não. Então, ali eles conseguiram transmitir que eu falo. Não, a gente parava, assim, ficava, maratonava a série por conta do jeito que eles transmitiram. E eles transmitiram a cena de Pedro andando sobre o mar. E, gente, eu chorei. Porque eles conseguiram trazer a situação. Era tipo assim, Pedro tava tão desnorteado. Gente, é ficção, tá bom. Ali não quer dizer que tá na Bíblia, mas eles conseguiram Pedro trazer. do barquinho que foi pescar e não pescou nada, e depois Jesus mandou jogar. Esse é o Pedro. Só que aí tem um capítulo na Bíblia que vai falar que Jesus vem andando sobre a água. E aí Pedro questiona, se és tu mesmo, vai me fazer andar também. Só que aí eles conseguiram trazer todo um contexto antes, de, tipo, como se Pedro estivesse muito magoado com alguma coisa que estava acontecendo. E aí, nessa hora que ele vai pisar na água, que ele começa
a olhar para os lados, que é quando ele começa a afundar, ele trouxe, tipo assim, Jesus, ele fala, não me deixa cair, não me deixa cair. Aí Jesus pegando, assim, ele, falando, eu sempre vou estar aqui. Só que aí você vê todo o contexto, na verdade, o quê? Não me deixa cair porque eu estou magoado com várias coisas que estão acontecendo. E aí Jesus vem pegar e falar, não, eu não vou te deixar, eu vou estar aqui sempre. Gente, eu falei, meu Aí chora junto. como que é transmitir coisa assim? Você Sim. fala, Deus do céu. Olha, um filme que eu chorei, assim. Eu não lembro o nome do filme, mas é o que passa a crucificação. Eu não sei o nome desse filme. Sei. Eu assisti, acho que eu tinha uns 15 anos. Nossa, como eu chorei com esse Que filme. repete todo ano agora, não é? Na Páscoa? Não sei Isso. dizer, mas ele Que não- foi um Que filme mostra bem... eu não sei se é esse, que inclusive não tem nem em português, não é? Eles falam só Não, na. tem Tem em em português? sim. Eu não lembro. Acho que não sei se é Paixão de Cristo o nome do filme. Então, é porque a Paixão de Cristo, ele é pesado demais e ele também faz chorar. Eu chorei muito. No Gente. cinema ainda. Foi todos os jovens da igreja assistir e tal. Não, Eu chorava, 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 Ó, chorava. o- E eu saí de lá, falando, eu vou pro inferno. Sério, eu saí de lá com o coração assim, sangrando. Foi difícil pra mim depois desse Não. filme, viu? Foi muito Porque ali eles difícil. transmitiram, né? Tipo Foi, assim, foi é muito real. forte. Nossa. Eu falo, ó, Hoje eu não consigo mais assistir nenhum. a gente colocou as crianças pra assistir Paixão de Cristo. Nossa, que doído. Mas assim, eles não entenderam muito bem o que tava acontecendo, né? Mas o Joãozinho que tava prestando mais atenção assim, ele ficava tipo, mas por que que estão batendo nele? Mas o que que ele fez? Difícil. E você vê, e até hoje, né? Até hoje batem naqueles que levam a Sim. verdadeira palavra. De uma forma que eles não entendem o tanto que machuca. E, ou seja, a Bíblia é viva. Até Exatamente. ela, se você for ler qualquer parte hoje, você vai falar, gente, mas tá acontecendo isso? Sim, eu adoro Apocalipse. Gente, Então. eu adoro. Você pega Apocalipse, mas oxe, no Oxe. futuro não. Foi ontem, semana passada que aconteceu isso aqui. Não Mas é? Eu adoro. É Uma das- muito. Eu falo, eu vivo assim de uma maneira que eu falo, Deus do céu, como pode a gente estar vivendo isso? O que tá acontecendo? Né, menina? Mas vamos voltar a falar do marketing. A gente entrou aqui num caminho assim, não saiu mais. Daqui a pouco a gente tá brigando, Daqui a pouco ó, tá aberto. né? Ministério, tal endereço, espero você lá. Daqui a pouco a gente tá pregando. Mas dá umas dicas aí de marketing pra gente, de elaborar pra postar, Reels. O que funciona mais? Stories, Reels, TikTok, tudo. Ó, o TikTok eu mexo, mas não posso falar que eu sou profissional do TikTok. Ainda estou estudando. O Instagram é ter constância. Quanto mais constância você tem, mais ele vai entregar. Como qualquer plataforma. Porque a gente vamos colocar, eu brinco muito com a palavra contratado. Porque é uma plataforma que quanto mais você trabalhar, mais ele vai ver seu trabalho. E mais ele vai entregar. Uhum. Então, você ter constância é o que vai te ajudar. E isso em todas as plataformas. O YouTube, o que desenvolveu? Foi a constância. A gente entender que nós tínhamos, sim, um trabalho. E qual é o trabalho? É postar todo dia no mesmo horário. É ter o vídeo tal dia da semana. É você estar ali desenvolvendo um trabalho bem feito. Então, a primeira dica que eu falo, você quer trabalhar as redes, você tem um sonho de ter ali, vai pra frente, paga bem. Então, a gente não vou fingir que, ai, gente, é uma plataforma que paga bem, tanto o YouTube, quanto se você for por a parte do Instagram, na parte publicitária, vou só desenvolver com marca, pegar parceria. Se você fizer um bom trabalho, você ganha bem. TikTok também paga bem, paga só de você utilizar a plataforma. Então, só tenha constância e não desiste, né? Porque é aquilo que eu falei lá no começo. Os meus meninos só vieram monetizar chegando quase 10 mil. Então, você não pode achar que vai ser de um dia pra noite. Monetizei, gente, vou ganhar milhões. Não. Mas também, se você fizer um bom trabalho, você vai ganhar muito bem. Você, às vezes, até complementa a sua renda. Às vezes, você nem vai precisar mais ter renda. Você vai conseguir viver só daquilo. É focar. Ter ali um cronograma é difícil. E a gente com as crianças é muito difícil. Às vezes a gente não quer, mas a gente sabe que é obrigado. Às vezes as crianças não querem As também, crianças né? não querem. Aí você tem que explicar, aqui é trabalho. Daqui a pouco chega a diversão. Então tem tudo isso. Mas se é o seu desejo, se é o seu sonho,
você tem que fazer. Porque a gente faz muito pelo sonho dos outros, Sim. mas pouco pelo nosso. Exatamente. Então, isso hoje eu falo que hoje eu vivo pelo sonho dos meus filhos e do meu marido. Que até uma das coisas que eu sempre bato na tecla, sempre que eu tenho oportunidade de falar. Eu tô aqui, se Deus levantar meu nome, amém, glória a Deus. Mas eu estou aqui para fazer o nome do Fonzarelli crescer. Que eu sei que é um nome que tem a promessa. Então, o que eu puder viver o sonho dele e fazer ele para cima, eu vou fazer. E isso só vai acontecer se eu acreditar. Porque se eu for contratada CLT para qualquer empresa, eu vou viver o sonho de alguém que decidiu fazer. Exatamente. Então eu vou fazer o sonho do meu marido acontecer. É isso, gata. E vou virar troféu. Um dia, quem sabe? Quem sabe? A empresa troféu não, como que é? A mulher troféu lá. É isso aí. Não é? Tem Esposa alguma coisa. troféu. Esposa troféu, gente. Vou viver de loja, vou viver no salão. O Fon vai deixar muito você ser esposa Vai. troféu. Vai deixar muito, gata. Fica aí, iludida. Eu falo, ele me vê parada. Eu falo, amor, eu não tô parada, não. Não, mas vem aqui, ó. Vem olhar aqui. Amor, não quero olhar nada, não. Isso, Joyce. Obrigada por você ter vindo conversar Eu que agradeço, comigo. meu amor. Foi uma delícia conversar, altas, boas risadas. Eu disse, a gente tava precisando de um pouco de risada na nossa vida, viu? Isso porque eu ri pouco, gente. Porque o povo me. Tem uma igreja aqui, os mensageiros, que eles zoam minha risada no púlpito. Eles estão no meio do culto, eles falam, e a risada, Joyce? Só que aí eu solto a risada porque eu fico sem graça. Aí o pastor manda mensagem pro fã, a gente tá com saudade da risada da Joyce. Gente, não pode. Aqui, quem sofre com a minha risada é o Anderson, porque estoura aqui no microfone, aí ele tá com fone de ouvido, imagina, né? Mas eu tento rir baixinho, tento vir pra trás, tô controlando isso. Mas, Deixa. galera, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Vão lá nas redes sociais da Joyce, dá uma força no YouTube Kids lá. Fonzarelli Kids, isso. Fonzarelli Kids, tá bom? Vou deixar todas as informações aqui pra vocês e um beijo, até semana que vem.